Olá, gente boa que está chegando aqui. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou a professora Rejane Markman e aqui é o canal Metodologia Amigável, onde nós falamos de forma bem coloquial e bem descontraída sobre metodologia científica. Hoje nós vamos falar outra vez sobre os enfoques quantitativos e qualitativos de uma pesquisa, mostrando exemplos bem claros para que vocês tenham uma noção mais empírica dos conceitos teóricos que nós já passamos nas aulas 1 e 2 anteriores. Quero pedir a vocês para darem aquele like aqui para mim e se inscreverem no canal, porque isso tudo é muito de graça, mas para nós tem uma importância grande porque ajuda a divulgar o canal. Peço também que vocês compartilhem, falem do canal com seus amigos que estão fazendo um TCC ou que precisam fazê-lo, para que eles possam vir também e possam aproveitar as informações que nós estamos passando aqui, certo? Nesse vídeo nós vamos trazer uma surpresa para vocês também, para que fique muito mais claro tudo isso que nós já passamos a nível teórico. Então, vamos embora. Bem, gente, vamos começar falando sobre a pesquisa quantitativa e vamos trazer um exemplo aqui de uma enquete com os operários da fábrica Volkswagen sobre a permanência da empresa no Brasil. É um tema atual, porque muitas empresas grandes estão saindo do Brasil atualmente e estão indo se instalar em outros países que eles dão condições não só de trabalho, como também de mercado, para que elas sobrevivam. Então, nós estamos propondo essa pesquisa. A população seria os operários que trabalham no chão de fábrica, né, que montam os componentes dos automóveis e são pessoas de ambos os sexos, porque mulheres também trabalham nesse mistério também. Agora, a amostra tem um coeficiente de confiança de 95,5 e tem um nível de erro para mais ou para menos de 3%. Nós, então, observando esses dois aspectos, nós tivemos uma amostra de 811 participantes. A fábrica tem 2.998 operários, mas arredondando seriam 3.000 operários, e para a gente fazer uma pesquisa com todos eles seria muito mais trabalhoso e mais difícil. Então, nós optamos por fazer uma amostra desse universo de 3.000 operários. Agora, de onde é que você tirou isso, Rejane? Essa amostra dos 811. E que danado é esse coeficiente de confiança e esse nível de erro? Ora, eu vou explicar isso a vocês na próxima aula, quando eu for mostrar a vocês as tabelas e dizer como é que se tira uma amostra, com muito mais detalhes, tá bom? Então, não se preocupe com isso, apenas eu queria explicar o nível de erro, que é o seguinte: se você tem, para esse tipo de amostra, 811 pessoas, você, quando tiver apurado os seus dados e tiver tabulado, você pode ter uma diferença, um desvio de 3% para a realidade do todo, a generalização para todo o universo. Pode ser que aquele número que deu tenha uma flexibilidade de mais 3% ou menos 3%. Por exemplo, uma pergunta que tenha respostas como sim ou não, por exemplo. O sim pode ser que tenha dado 50%, mas, na verdade, quando você generaliza para todo o universo, ele poderá ser 53 ou poderá ser 47, para mais ou para menos, tá certo?
o resultado que você encontrou da amostra de 811. Agora, como é que serão escolhidos esses respondentes? Será por sorteio. Nós teremos que ter a listagem de todos os operários que trabalham no chão de fábrica e vamos colocar esse 811, retirar esse 811 desse total de 3.000 empregados, tá? Independente do sexo. O instrumento de pesquisa é o questionário, que geralmente se utiliza para pesquisa desse tipo. E as perguntas, elas têm respostas que são pré-definidas e que se excluem entre si. Ou seja, cada respondente só poderá escolher uma dessas opções de resposta. Agora, o tratamento dos dados desses questionários, depois que são recolhidos, primeiro eles sofrem uma avaliação crítica para se verificar se ocorre algum problema em cada um dos questionários. Por exemplo, se o pesquisador esqueceu de assinalar alguma resposta, se ele assinalou duas respostas na mesma pergunta, ou outras coisas que acontecerem. E esses questionários que tiverem problema, eles serão colocados fora da amostra e nós só iremos trabalhar com os remanescentes. Os dados que são obtidos aí, eles vão ser contados, né, tabulados, operados, apurados e tabulados, né? Ou seja, eles serão, nós iremos contar cada questão, nós iremos contar aquelas respostas. Cada questionário que deu aquela mesma resposta será colocado em grupos diferentes e depois nós vamos contar quantos deram a cada resposta. Por exemplo, se nós tivermos 10 questionários que diz sim, 15 que diz não e mais uns 5 que disseram que foi talvez. Então, cada questão dessa será submetida a uma análise estatística, uma análise de percentuais. Os percentuais serão retirados de acordo com a incidência de cada resposta. No processo analítico, o pesquisador deve relacionar os percentuais que foram obtidos. Por exemplo, eles poderão cruzar uma resposta com a outra, certo? E uma resposta com a outra em relação aos sexos. As mulheres disseram isso e tiveram percentual de X e os homens tiveram percentual de Y, por exemplo. Também poderão ser cruzadas perguntas diferentes. Quem respondeu uma determinada coisa, como é que se comporta respondendo outra coisa, certo? Então, os cruzamentos podem ser feitos das mais diversas formas. Tá? Então, esses resultados percentuais, eles vão expressar o que aquele contingente de 811 respondentes disseram. E nós podemos extrapolar esse resultado para todo o contingente de operários da fábrica. Então, nós poderemos generalizar esses percentuais obtidos. Agora, as conclusões, elas devem sempre fazer referências ao contexto econômico e político, nesse caso, que nós estamos tratando de uma empresa, etc. Cada tipo de tema que nós vamos estudar, nós temos que ver quais os dados do contexto que nos interessam relacionar, tá? E teremos que olhar as circunstâncias aonde o fenômeno ocorre, ok? As circunstâncias sociais, econômicas, políticas, tudo aquilo que a realidade nos mostra. Bem, pessoal, eu estou trazendo agora o exemplo do enfoque qualitativo e eu proponho essa pesquisa, conhecer os sentimentos das mulheres estupradas em relação ao estuprador. E, na verdade, esse tema ele é muito sensível,
porque trata de uma situação de agressão muito forte sofrida pelas mulheres e deve ser tratado com muita delicadeza. A população de mulheres que integram essa pesquisa, que nós definimos como sujeito tipo, seriam mulheres das classes A, B e CD, com idade de 20 a 40 anos e que tenham sofrido um estupro, certo? Porque a pessoa que apenas foi agredida, apenas não, mas que foi agredida, mas que não teve o estupro concluído, então essa mulher não seria parte desse grupo que nós queremos entrevistar, certo? E eu me reporto que a questão de classes sociais, eu considerei as duas classes de cima da pirâmide e as duas classes de baixo dessa pirâmide, que são as mulheres pobres, que sofrem todos os dias violência física, violência moral, de humilhação e tal, e também estupros. Essa situação ela também se repete no andar de cima, porque está provado hoje que as mulheres de classe mais alta também são susceptíveis a agressões como estupro. Então, por isso que nós consideramos basicamente as mulheres de uma maneira geral, independente do seu nível social. Bom, com relação aos procedimentos do estudo, como eu já falei, o sujeito tipo teria esse caráter, mas também a gente tem que analisar a questão das circunstâncias disso aí, porque a gente tem que ver se o estuprador era uma figura, vamos dizer, conhecida da vítima, que tinha um nível de confiança em relação a ele, ou se era um desconhecido que ela nunca tinha visto. Isso também é uma coisa que tem que ser considerada. Agora, o perfil dessas mulheres definidos dessa maneira, elas devem fazer parte de um grupo de 10 pessoas, no mínimo, que seriam 10 depoimentos que nós estabelecemos aqui, e também considerando que esse tema é muito difícil das vítimas quererem relembrar tudo isso e fazer parte de uma pesquisa como essa, nós consideramos que se nós obtivéssemos 5 depoentes, já seria um número considerável, certo? A equipe também deve ser muito bem treinada para que possa saber abordar as depoentes, saber não deixar de se envolver emocionalmente também com o que vai ser relatado, e ela terá que ter também um conhecimento teórico grande sobre a questão, sobre o tema, certo? Bom, a técnica é exatamente a entrevista gravada, né, que nós já falamos antes, e ela tem que ser transcrita depois de concluído tudo por uma pessoa que seja especialista na área, que simplesmente ela transcreva e não interprete as narrativas, certo? Porque quem vai fazer isso é o pesquisador, né? Então, essas entrevistadas, elas poderão ser abordadas mais de uma vez, tá? Desde que existam 2 condições. Primeiro, que se os dados relatados forem suficientes, se o pesquisador deixou de fazer alguma pergunta, etc., e se precisa de mais informações, e também se pela emoção causada pela lembrança, as mulheres peçam para interromper a entrevista. E tem que haver um acordo de que elas poderão retomar a entrevista posteriormente. O instrumento de pesquisa, então, é exatamente um roteiro de entrevista, que é como a gente chama semi-estruturado, porque as perguntas não são só aquelas. Não, eu só vou perguntar isso. Não, você deve perguntar aquilo tudo que é preciso, que o estudo precisa saber, mínimo, mas você pode
replicar e reperguntar em cima de questões que possam surgir a partir da conversa que for iniciada. Tá certo? Bom, então vejam, eu quero falar mais especificamente do tratamento dos dados, que no caso das pesquisas qualitativas, ele é muito mais aprofundado, ele é muito mais complexo. Daí porque eu sempre digo que é preciso uma equipe experiente, que tenha o feeling para fazer as interpretações, certo? E nós aqui, nesse estudo, estamos propondo fazer isso a partir do método dialético, né? Que é um método que tem uma relação muito direta com as circunstâncias que envolve todo o objeto de investigação. Tá? Então, primeira coisa para fazer aqui seria você definir as categorias que serão analisadas. Então, essas categorias devem estar muito presentes e elas são tiradas das perguntas que você fez, porque elas têm a ver com as variáveis que você pretende interpretar e conhecer, certo? Então, essas categorias devem ser tiradas também das falas das pessoas, porque às vezes você não se apercebe que só são aquelas categorias. Você percebe que há outras categorias que precisam estar ali no que se chama o roteiro de interpretação. Esse roteiro de interpretação ele é construído para poder ajudar na elaboração da análise. Bem, a segunda coisa seria seria o método dialético, como eu já disse, e o terceiro, uma observação. Nós escolhemos o método dialético, mas vocês poderiam escolher outro tipo de método. Os métodos são objeto de uma outra aula que eu também vou dar, de caráter mais teórico. Bem, uma coisa muito importante, os dados deverão ser confrontados com a teoria que você estabeleceu como sua base teórica e verificando se aquilo que a teoria diz, você encontrou nos seus dados, ou se há alguma divergência em relação a isso, e você vai especificar quais são as diferenças, certo? Outra coisa, você vai buscar sempre as relações de causa e efeito que envolve o objeto, certo? Então, a situação de estupro, ele deve ter visto aí as relações de causa e efeito disso aí, certo? A quinta coisa seria, é importantíssimo que a equipe que vai fazer a pesquisa, ela tenha uma visão muito clara histórica, política, econômica e social que circundam o objeto. A percepção desse contexto é algo extremamente importante na hora de analisar uma pesquisa qualitativa. E outra coisa, a equipe também deve ter uma percepção de como funciona a relação do individual com o coletivo, tá certo? E quais são as circunstâncias, as condições que o completam e que o compõem, certo? Bom, se não entenderam muito bem isso, vocês podem me mandar uma pergunta, podem levantar essa questão, que vocês vão ter aí todos os meus contatos, ou então tem os comentários, e vocês escolham aí a melhor forma de se comunicarem comigo, que eu com certeza responderei a todas, tá bom? Bem, gente, agora nós vamos cumprir aquela promessa que nós fizemos no início, que iríamos apresentar, depois dos dois exemplos, uma surpresa para vocês. Então, qual é a surpresa? Bem, eu vou trazer para vocês mais um exemplo, mostrando um outro tipo de correlação que existe entre os dois enfoques, quantitativo e qualitativo. Alguns temas, pelas suas características, eles exigem que você lance mão
de mais de um enfoque investigativo. Então, muitas vezes você faz um estudo quantitativo e você deve complementá-lo e aprofundar e obter recortes mais reais daquele objeto, fazendo uma pesquisa qualitativa, tá? Porque os números não serão suficientes para explicar o que você quer saber. Bom, eu tomei aqui o primeiro exemplo que nós tratamos aqui nesse vídeo, que é da pesquisa quantitativa, daquela enquete com os operados, né? E nós estamos propondo agora uma pesquisa qualitativa. Por quê? Qual é a justificativa para eu propor isso, né? Seria o seguinte, a gente entender os aspectos subjetivos que embasam as respostas daqueles entrevistados, tá? Quais são as condições do contexto que influenciam para que eles deem essas respostas? Então, tomamos como uma técnica de estudo o chamado grupo focal ou focus group, certo? Que nós iremos explicar agora. Bem, essa técnica consiste em você fazer, vamos dizer, uma entrevista coletiva com um grupo de 10 a 12 pessoas, no máximo, que você deve receber em um ambiente preparado para isso, um ambiente que tenha uma mesa grande onde as pessoas possam sentar confortavelmente, tenha instrumentos para gravar todo o processo. E nesse grupo vai ter um pesquisador, que é o moderador. Então, esse moderador, ele irá fazendo as perguntas e vai ter que ter o cuidado de que todos os participantes possam responder. Eles têm que se afirmar de alguma maneira, certo? Algum participante que fique meio tímido para responder, o moderador tem que estimular para que ele possa responder. Outra coisa, quando houver uma discussão, talvez troca de informações de um e outro, que as pessoas falem ao mesmo tempo, então o moderador deve intervir para que cada um possa falar e a gente possa perceber melhor o que está sendo dito, o que está sendo gravado, certo? Agora, você parte de um roteiro escrito e prévio, né? Mas esse roteiro, ele vai ser útil para você fazer todas as perguntas que nós identificamos previamente que devem ser respondidas. Mas, durante a conversa, poderá surgir também alguma pergunta que será interessante aprofundar, certo? Então, não é um roteiro fechado, tá? Agora, como é que você trata esses dados? Você vai fazer a mesma coisa que a entrevista, porque as gravações serão transcritas para um texto, sem interpretação da pessoa que vai transcrever, tem que ficar muito bem dito isso, claro, tá certo? E esse texto será analisado pela equipe que está diante da pesquisa, que é responsável pela pesquisa. Agora, a análise dos dados, ela é muito em cima do que nós comentamos sobre a pesquisa qualitativa ali. Eu queria chamar a atenção que, na verdade, vocês vão buscar dados para verificar como as variáveis se comportam. Essas variáveis são os elementos com os quais você construiu as suas hipóteses, certo? As hipóteses que estão na sua tese. E você tem que buscar o comportamento da variável para poder saber se a sua hipótese corresponde ao que você pensou inicialmente ou se houve alguma diferença ou se não correspondeu. A hipótese não era verdadeira, certo? Então, na verdade, como você deve olhar essas variáveis? Cada dado que aparece numa pesquisa qualitativa, a quantidade de vezes com que ele aparece não tem nenhuma importância.
O que importa aí é o que aparece, não quantas vezes aparece. Porque uma resposta que é dada várias vezes e uma que só foi dada uma vez tem a mesma significação e deve ser analisada com o mesmo cuidado e com a mesma importância. Entenderam isso? Bem, espero que tenham entendido. Se não, volto a dizer, não deixem de ir até mim, que eu terei todo o prazer e o interesse de explicar melhor para vocês. Tá bom? Agora, a teoria que embasou toda a formação do objeto, né? Quando vocês dizem quem é o seu objeto e configuram, ela deve ser comparada também com os resultados que você encontrou, certo? Para saber se aquela percepção da teoria, se o seu resultado real se aproxima ou se afasta dessa teoria, tá? Então, também, quando você for fazer o relatório, outra coisa que você deve tomar para configurar as evidências que você aponta são exatamente as falas, as narrativas das pessoas entrevistadas, que podem ilustrar muito bem a fidedignidade da sua evidência, tá bem? Então, para fortalecer essas conclusões, é importante que vocês retomem as falas.